Boa noite. No programa de hoje, vamos receber um premiado grupo teatral que tem como tema central de seu trabalho as personalidades e histórias que constituíram a sociedade brasileira. O tablado do Persona recebe a Companhia do Tijolo. Dinho Lima Flor, Karen Menatti, Rodrigo Mercadante, muito obrigado por estarem aqui conosco no Persona. É muito importante para nós a presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vocês formam o núcleo central, vamos dizer assim, da Companhia do Tijolo, né, que acabou de receber um importante reconhecimento agora, né, o prêmio APCA, pela direção do Dinho, da peça Restinga de Canudos, que trata lá da saga do Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia e tal. Mais um prêmio importante na carreira de vocês, né? Mas para a gente começar a nossa conversa, nós fizemos uma matéria sobre o trabalho da Companhia do Tijolo. Que legal. Vamos dar uma olhada? Opa. Sim. A Companhia do Tijolo é um dos grupos teatrais mais importantes da cena contemporânea brasileira, com uma trajetória marcada pela experiência colaborativa e interdisciplinar. A companhia mistura teatro, música, poesia e intervenções em espaços públicos. Sua abordagem é pautada pela memória popular e pelos temas sociais, com forte influência do educador Paulo Freire e do poeta Patativa do Assaré, e por movimentos como a teologia da libertação. As montagens do grupo exploram a relação entre o trabalho, as questões de poder e os anseios populares, e se destaca pela pesquisa estética e político-social, oferecendo uma proposta de teatro engajado, onde a plateia se torna parte ativa do processo criativo. Fundado em 2008, o grupo vem se apresentando em cidades de todo o Brasil e no exterior, e se consolidou ao longo dos anos, com seu foco em questões como a fé, a ética e o compromisso com a população mais vulnerável, contribuindo para a criação de um teatro que não apenas entretém, mas também informa, educa e provoca. Tá certo, é isso, Que bonito, Companhia do Tijolo. O melhor impossível, é isso Que lindo mesmo. de ver. Que bonito. No final do programa a gente vai ter um trecho, né? Alguns trechos do Restinga de Canudos que vocês estão preparando para a gente ver, né? Sim. Mas para a gente começar, primeira pergunta que não quer calar. Porque de onde vem esse nome, Companhia do Tijolo? Eu vou colocar de um lugar antes da Companhia do Tijolo. Eu fiz um trabalho com Cacá Carvalho, na Casa Laboratório, e era um trabalho inspirado em Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, e o nome do espetáculo era O Homem Provisório. E a gente foi estudar Guimarães Rosa no sertão do Cariri, que é onde tem Padre Cícero, o Crato, a terra do Patativa do Assaré, que é Assaré, e o primo do Patativa do Assaré, primo não, Geraldo Alencar, Geraldo Alencar, que era sobrinho do Patativa do Assaré, que é um poeta muito importante, fez a dramaturgia em cordel para Guimarães Rosa. Então, a gente ficou uma tarde inteira em Assaré, com todos os artistas da época, Casa Laboratório, junto com Cacá Carvalho, e eu fui entrando no casarão do Patativa do Assaré, que é um casarão, é um memorial do Patativa do Assaré, e eu fiquei muito pirado, comecei a ler, o primeiro poema dele foi Mané Besta, e aí depois comecei a ler, aí comprei os livros dele nesse casarão, e aí voltei para Nova Olinda, já imbuído, já com alguma coisa, dizendo, oxe, Patativa do Assaré me diz coisa, me cutuca. Enfim, só para ir mais, porque a história é longa,
E aí eu falei para o Rodrigo, enfim, eu tenho muita vontade de fazer um espetáculo sobre Patativa do Assaré, isso é importante, ele me constitui, ele é uma figura que fala do Brasil e fala do seu lugar, mas tem um lugar de experimento mundial, ele fala do homem que está ligado ao mundo, não é um homem, também é do Cariri, mas qualquer ser humano nesta terra se encontra no Patativa do Assaré. O Ilo e a Rita Roseno, que é uma educadora, que também é atriz, a gente estava passando pelo interior de Alagoas e a gente passou numa cidade que tinha um IDH muito baixo. E aí, o Índice de Desenvolvimento Humano. Na época era um dos menores do Brasil, né? E a gente estava com vento forte, mas já com essa ideia de trabalhar o Patativa, mas tentando buscar uma perspectiva por onde a gente entrava no Patativa. Dá para você entrar por muitos lugares na poética dele, né? Dá para você falar do sertão, dá para você falar... Mas a gente queria achar um lugar, um viés, né? Um veio. Aí a gente, nessa cidade, em Alagoas, a Karen estava, o Ilo perguntou o que é IDH. Não era tão popular, aí isso era 2007. 2007. Aí a Rita Roseno falou, é o Índice de Desenvolvimento Humano, não sei o quê. E o Ilo falou, nossa, que loucura isso, né? Ele não conhecia o analfabeto funcional, ele não conhecia essa expressão. A gente falando para ele o que era analfabeto funcional, ele falou, que loucura isso na terra do Paulo Freire. Aí deu um estalo. A gente começou a conversar com a Rita. O analfabeto funcional, aquela pessoa, vamos dizer, que de repente lê, mas não traduz. Não consegue entender o que está lendo. Exatamente. E aí deu esse estalo, falou, vamos ler Paulo Freire para abordar o Patativa. Por quê? Patativa é um cara que estudou 6 meses na escola só, tinha uma memória prodigiosa, e ele fala em poemas dele, ele fala coisa, eu aprendi a ler... lendo a natureza. Lendo a natureza, né? Exatamente. Do mundo. Então, quer dizer, ele era, de alguma maneira, a concretização ali, e se politizou ao fazer a poesia na luta social, né? Quer dizer... Agora, o tijolo vem do Paulo Freire. Isso. Exatamente. Aí, a partir dessa ideia do Paulo Freire, a gente chega na palavra geradora tijolo, que é uma das narrativas de um processo de alfabetização com trabalhadores da construção civil. Lá em Angicos. Ensiná-los a partir daquela realidade que da realidade da palavra deles. Significativa, e ele fala do Não adianta tijolo. querer fazer Ivo, viu a U. Exatamente. Isso, não adianta. Aquele grupo de alunos eram trabalhadores da construção civil e a palavra geradora ali, que era em comum, era a palavra tijolo. E a gente chegou nessa palavra, e essa palavra ela tem tantos significados, né? Paulo Freire trouxe essa palavra ali, e você pode cavocar muito ela para dar muito sentido para a gente também, enquanto grupo de teatro, né? Agora, você falou aí do Cacá Carvalho, né? Era um espetáculo que chamava... O Homem Provisório, O Homem Provisório. Adaptação de Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, ok. Foi. A gente tem o Cacá Carvalho aqui, falando sobre isso. Olha. Olá, amigos do Persona, programa que eu admiro tanto. Muito obrigado pelo convite, principalmente para falar de uma pessoa tão especial quanto o Dinho Lima Flor, com quem eu tive a oportunidade de me relacionar em trabalho durante um belo período, onde juntos fizemos experiências no teatro muito, muito importantes para a minha vida, acredito que para dele também. A origem do Dinho, ele não abandona o seu princípio, as raízes de um teatro popular que ele carrega desde lá do Nordeste, vem para São Paulo e se desenvolve junto com o percurso dele, com o grande, imenso e saudoso Ilo Krugli. E daí para frente ele traz consigo uma capacidade de articular experiências vividas e pensadas para criar o seu teatro, que é o que ele está desenvolvendo agora. É uma coisa muito bonita, onde ele começa a criar uma linguagem sua, um modo de produzir material estruturado, no caso de direção, muito, muito interessante, e eu espero que ele siga esse caminho e não abandone, porque renova, não é? O teatro precisa disso, novos ventos, novos olhares, novas ideias. Boa sorte, Dinho. Que bonito. Que lindo, Cacá, que emoção. Você é um ser muito poderoso, também muito profundo. Eu saí do Vento Forte rapidinho, eu saí do Vento Forte
E uma atriz que trabalhava com o Cacá falou, eu acho que o Cacá vai gostar de tu, das ações de corpo, de alma, da entrega. Tá tendo um encontro, porque talvez ele vá tirar atores para o novo processo dele, que era exatamente Grande Sertão Veredas. E quando eu chego no Cacá, é outro lugar, e o teatro tem essas vertentes, a riqueza do teatro é porque são línguas, são tripas diferentes, mas todas se juntam, todas dialogam uma com a outra. São processos diferentes, são veios diferentes. E o Cacá e a Casa Laboratório me ensinou como reescrever a desorganização, muitas vezes, que eu tinha. É por aí, é isso aí. Você vai construindo. Então, te agradeço muito, foram 3 anos, foi 3 anos de uma experiência muito vivida e muito profunda. Uma outra figura importante que é do tijolo, que agora ela está um pouquinho afastada porque ela mudou de cidade, que é a Fabiana Barbosa, também vem da Casa Laboratório. Casa Laboratório. Agora, vocês vêm de origens muito diferentes, né? A Karen, por exemplo, é paulista, daqui do ABC, região metropolitana, aqui de São Paulo e tal. E você se formou lá na Fundação das Artes São Caetano, não é isso? Exatamente. Mas acho que essa veia artística talvez já venha da sua família, né? Olha, eu cresci em Santos. Cresceu em Santos. E comecei a fazer teatro lá. É. Comecei a fazer teatro na escola. Chegou um diretor que queria montar um grupo na escola. Uma amiga minha me inscreveu, que ela sabia que eu queria muito fazer, mas eu não fui lá fazer, porque eu ensaiava de final de semana. E na época eu era jovem, queria ir para a praia, final de semana. Eu falei, eu acho que eu não vou. Mas ela foi lá, me inscreveu e foi a melhor coisa que ela fez, porque o primeiro dia que eu cheguei nesse curso, eu falei, nossa, eu encontrei a minha turma, sabe? É isso que eu quero fazer para a minha vida. E comecei a fazer lá, na escola. Esse grupo foi ganhando um movimento em Santos, virou um grupo em Santos, a gente começou a viajar. E aí, de lá, eu vim para São Paulo, prestei aqui para poder... na realidade, eu prestei um teste para trabalhar com Marco Antônio Rodrigues. Um espetáculo do Plínio Marcos, chamava O Assassinato do Anão. Que tinha um outro nome. Exatamente, 3 pontinhos, exatamente. Que foi censurado pelos jornais lá em Santos. Um absurdo esse título, essa coisa toda. E o Plínio era vivo ainda, foi um dos últimos textos dele. E aí eu fiz o teste lá, passei e vim para São Paulo para fazer essa peça. E aí daí eu fui estudar e entrei na Fundação das Artes de São Caetano. Mas você se formou também em jornalismo, é isso? Eu fiz quase 3 anos de jornalismo lá em Santos. Na universidade, na faculdade lá, católica. Também? Filosofia também com o Rodrigo, a gente era da mesma turma aqui em São Paulo. Isso já mais tarde, né? Então, legal, porque a gente tem um pernambucano, temos um paulista, faltava alguém do meio ali. Precisa né? de Minas. Aqui, ó, né, para pegar toda essa... Chega o mineiro. Minas, que é o Rodrigo Mercadante. E você vem de uma família de cantores líricos, isso? Um pessoal ligado à música lírica? Vem. Minha mãe e meu pai se conheceram cantando, Depois meu pai foi fazer outras coisas, mas minha mãe continua até hoje. Ela mora fora do Brasil, continua trabalhando, dando aula, regendo. Então... Você já entrou nesse universo da música logo cedo? Desde que eu me entendo por gente, muito na música, né? Começo muito na música. Primeiro a música, antes do teatro. O teatro mais aqui, quando eu venho para cá. Daquilo que a gente estava falando, que conhece o Oficina, conhece esse mundo, aí você se apaixona. Sim. Agora, formações bem distintas, né, como a gente vê. Dinho, você chegou em São Paulo, lá pelos anos 90, por aí, né? E você foi fazer um curso, pelo que eu soube, no Sindicato dos Bancários. Foi. Lá no Teatro Lélia Abramo, Lélia Abramo, perto da Avenida Paulista. Perto ali da Carlos Sampaio ali. Isso. É bem próximo ali do Hospital Santa Catarina. Eu fiz esse curso com o Celso Frateschi. Com o Celso E com Frateschi. Edith Siqueira. Vamos ver o Celso Frateschi? Vamos ver. Vamos ver. Eu conheci o Dinho em 95, 96. Na época, eu e a Edith Siqueira dirigíamos um grupo de teatro no Sindicato dos Bancários, lá no Espaço Lélia Abramo. Dinho fazia parte. Montávamos Noite de Reis, de Shakespeare, e Dinho já trazia a inquietação de um artista brasileiro. Até hoje, ele nos traz o nosso território em cena. Dinho nos pertence e nos cutuca a nossa liberdade que pertencemos. Em Patativa do Assaré, em Shakespeare, em Lorca,
Seus personagens se alimentam da nossa terra e conversam diretamente com os nossos sonhos e com os nossos desejos. É muito bom tê-lo em cena, Dinho. É muito bom tê-lo como amigo. Um grande beijo. O Noite Celso de Reis, do Shakespeare. foi. Era porque foi 94. A gente está falando de 30 anos, né? 32 anos, exatamente. Eu gostava de fazer teatro na minha cidade, mas quase teatro da Igreja Católica Progressista, das comunidades eclesiais de base, mas nada. Quando eu fiz esse curso, eu falei, é aqui. E eu comecei a ler. Eu nunca tinha lido, de certa forma, com outros atores. Todos os atores já faziam teatro. Eu era o único novato. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma leitura, o Celso falou, Edith, Eu falei, o que é esse deles? Aí depois falou, você leu bem, você leu por dentro. Eu lembro que foi muito bom. Eu falei, você gostou? Ela falou, gostei. Aí eu falei, pô, se ela gostou, se ele é incrível, se são dois artistas poderosos que estão na cena e que pensam a cena e que pensam o Brasil e que atuam no Brasil, então acho que eu vou seguir por aqui. Porque tem muito... Eu era migrante também. Quando a gente chega num lugar, a gente precisa procurar. A gente tem as nossas vocações e São Paulo é um lugar que nos come o tempo. Então, se você luta naquele... eu acho que tem uma idade que você precisa lutar. Eu lutei aos 25 anos para o sistema não me comer e para a minha curiosidade não arrefecer. E aí eu falei, mesmo que eu passe dificuldade, eu falei até mim, as minhas forças internas hão de me fazer ter energia suficiente. Eu sei que é difícil o exercício de teatro, a vida de teatro, se profissionalizar. Eu falei, eu preciso continuar. E eu continuei, mas o Celso realmente foi assim, a abertura, foi a porta. Né? Abriu. Vou abrir essa porta. Eu não sei o que vai ser depois dessa abertura, mas segue. E eu estou seguindo até agora. Agora, Rodrigo, o teatro entrou quando, então, na sua vida? O começo todo foi pela música? Entrou mais aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, e na realidade eu tinha enlouquecido, ia fazer medicina. Medicina? Aí cheguei, hoje de manhã a gente foi numa defesa de tese, de doutorado na faculdade de medicina, hoje de manhã, eu e o Dinho, falei, ai, que saudade de querer fazer medicina. Mas aí eu cheguei aqui, minha mãe era cantora aqui do Municipal, ela cantava aqui no Coral Lírico, aí eu vim passar um tempo com ela, e aí comecei a fazer umas oficinas, assim, as oficinas culturais eram muito fortes, né? Sim. E aí eu me apaixonei, assim, e fiquei em São Paulo. E aí depois de 2 anos eu prestei EAD, entrei também, aí fiz esse percurso dentro da USP, assim, essa formação. Um colega seu, lá da EAD, também mandou uma mensagem. Que delícia. Será, hein? Puxa vida. A Companhia do Tijolo é poesia. Ponto. A Companhia do Tijolo é poesia. Ponto. A Companhia do Tijolo é poesia. Ponto. Eu estava começando a minha carreira de diretor, de ator, de artista, né? Já fazia parte da Companhia São Jorge, que eu faço parte até hoje. E o Dinho e o Rodrigo vieram em casa para me convidar para dirigir a primeira peça dessa companhia que estava se formando, o Concerto de Espinho Fulô, que seria uma homenagem para esse ser aqui, ó, Patativa do Assaré. Isso já deve estar fazendo quase 20 anos e a gente continua fazendo esse espetáculo, Concerto de Espinho Fulô. Eu conheço o Rodrigo Mercadante desde os 19 anos, 20 anos quando eu entrei dentro da Escola de Arte Dramática de São Paulo. Conheço os integrantes da companhia praticamente dessa época também. Então são muitos anos. A Companhia do Tijolo, ela é um pensamento, ela é um espírito, ela é uma filosofia de vida. E eu sou muito grato
por fazer parte dessa família, desse espírito e desse movimento, dessa poesia. E eu costumo dizer que poesia é despedir-se em vida. Então, aqui mais uma despedida em nome dos meus amores da Companhia do Tijolo. Amo vocês. Meu colega, né, EAD, né? É, um grande amigo, assim, meu irmãozinho. E é um artista incrível, né? Isso que ele fala, que vem do Ilo e que... O Rogério nunca foi do Vento Forte, mas é uma das figuras mais próximas do Ilo, assim. Tanto que a gente tem um show com as músicas do Vento Forte, chama Tijolo Canta Ilo Krugli, que o Rogério é a única pessoa que não foi do Vento Forte que faz parte. Que é muito... Ele usa uma expressão aí, o teatro como modo de vida. É isso, né? Porque o Ilo era isso. Isso tem várias questões que se desdobram a partir disso. Uma delas, por exemplo, a apresentação, por mais trabalhada que seja o espetáculo, não é exatamente a coisa mais importante de todas, né? Existe um caminho, uma trajetória, um modo de vida, um pensamento, isso que ele está falando, que perpassa tudo e faz com que o espetáculo seja um estágio desse jeito de existir. É quase uma filosofia. Uma filosofia. A gente quer entrar um pouco... Ele menciona isso. Né? Agora, a prosa poética, especialmente a música, né, tem um papel muito importante no trabalho de vocês, né? E a gente tem aqui o Jonathan Silva, que está ali no cantinho. O Jonathan Silva também está conosco, um parceiro imprescindível, está junto com o Marcos Cohen. As suas composições para o grupo caminham junto com a dramaturgia, né? Elas nascem juntos. Como é que é isso? Totalmente. Eu sou um compositor de teatro e, falando do tijolo, eu preciso estar presente nos ensaios, nos encontros, participar do processo. Porque eu acredito que a música de teatro ela não é um pano de fundo, não é uma música ambiente. Ela tem esse papel dramatúrgico, né? E aconteceu e acontece muitas vezes, né? De eu compor uma música, a gente faz uma música para uma cena, fica 3 horas, 4 horas debruçado na música, beleza, tá bonito, gostei. Aí a gente experimenta na cena. Se não funciona na cena, esquece. Se ela não está dizendo nada para a cena, se ela não está contribuindo para a dramaturgia, então esquece, começa uma outra. É isso. Legal. E o Marcos está no grupo também já há bastante tempo? Sim. Marcos? Sim, eu estou, acho que desde 2010, né? Já faz uma década e meia, aí chegando em 2, né? Mas comecei tocando mesmo, né? As coisas que são as coisas mais musicais, nem tanto nos espetáculos. E, aos poucos, está chegando, né? Foi chegando essa fase de participar dos espetáculos, que também já era uma coisa que eu tinha uma experiência do Vento Forte. Sim. Eu também sou vento fortiano, né? Fiquei lá 6 anos, foram anos muito especiais, muito importantes. Aí eu saí um pouco do teatro e depois de vários anos reencontrei o Dinho, conheci o Rodrigo, a Karen, logo o Jonathan e tô nessa. Eu me sinto um tijolo. Virou um tijolo. É um tijolo. Agora, a gente está falando muito do Vento Forte, né? O Ilo Krugli e o grupo do Teatro Vento Forte. No próximo bloco, vamos conversar um pouco mais sobre esse tema? Sim, por favor. Ilo Krugli, Teatro Vento Forte? Total. Com certeza. Voltamos já com o pessoal da Companhia do Tijolo. O Persona está de volta. Hoje temos conosco o Dinho Lima Flor, a Karen Menati, o Rodrigo Mercadante, a Companhia do Tijolo. E a gente já vai abrir esse bloco, então. Estamos falando tanto do Ilo Krugli, do Vento Forte, a gente fez uma matéria. Vamos dar uma olhada? Uau! O Teatro Vento Forte nasceu em 1974, no Rio de Janeiro, fundado por Ilo Krugli, com a proposta de trabalhar uma linguagem popular,
poética e inventiva. Desde o início, a companhia se propôs a ser um espaço de arte, educação e criatividade. A partir do trabalho incessante do seu fundador, o grupo se tornou uma referência de liberdade criativa e resistência diante das dificuldades. Ao longo dos anos, o Vento Forte desenvolveu um trabalho contínuo, especialmente no teatro para crianças e jovens, com uma estética que unia corpo, música e gesto teatral. A companhia também se consolidou como polo cultural, com um centro de atividades em São Paulo, onde durante décadas recebeu artistas e desenvolveu espetáculos e oficinas de criação. Em 2025, a sede do grupo foi demolida pela prefeitura da cidade, mas parte dos seus antigos integrantes continuam levando adiante os ensinamentos e as experiências do mestre Ilo Krugli. E o trabalho desenvolvido por esse grande nome dos nossos palcos encontra eco na Companhia do Tijolo, criada por artistas que experimentaram, no Vento Forte, o compromisso da arte como instrumento de transformação. O Vento Forte foi a liga, né, que uniu vocês? Com certeza. Foi a liga. Sim. A gente, os integrantes, a maior parte dos integrantes do Tijolo saem de um espetáculo específico do Vento Forte, que é o Bodas de Sangue. Do Lorca. Do Lorca. Isso. O Dinho costuma dizer que considera a Companhia do Tijolo uma costela, né? Uma costela. Eu do gosto Vento disso. Forte. Porque o Ilo, pra gente, é um corpo muito forte. E você sair de um corpo muito poderoso, muito vivo, muito antenado, você precisa ser forte. Então a gente não arrasta o corpo, então a gente arrasta uma costela, um ossinho, sei lá, para dar sentido para a gente, exatamente para a gente trazer um pouco dessa luz. A costela é um pouco dessa luz que a gente traz para iluminar o nosso caminho que começa a partir daí. Ilo é eu digo que o Ilo me constitui, Ilo me funda, porque ontem eu falei numa conversa que eu tive com os alunos até lá da Fundação São Caetano, que quando eu cheguei no Vento Forte, o Ilo começou primeiro a me perguntar de onde tu é. Claro, eu tenho um fenótipo, que sou indígena, minha família é esse lugar de negros e indígenas. O Ilo me olhou e disse, eu falei, bom, eu venho de uma cidade chamada Tacaimbó. Ele falou, que nome lindo, indígena. Como é esse nome? Me diz como é esse nome. Me diz como é tua mãe. Eu falei, minha mãe é uma cabocla. Eu fui começando, e ele falou, e você, o que é que você acha? Ilo, eu não sei o que eu me acho. Canta alguma coisa para mim. E aí eu cantei uma música, uma toada, que eu acho que eu cantei uma música que a gente canta no... Tava sentado na pedra fina, o rei dos índios mandou chamar, cabocla índia, cabocla africana, cabocla Jurema, lá do Jurema. Isso é indígena, Jurema e meu irmão, eu escutava meu irmão cantando isso desde criança, e toadas e canções. Eu cantei isso pro Ilo e falou, meu querido amigo, nunca esqueça de onde você é, porque de onde você é muito forte. Você só se torna forte quando você reconhece o seu lugar. E o Ilo tinha essa peculiaridade, que ele tinha um olhar muito lindo para o Brasil. As peças dele, ele tinha isso como eu odiaria a palavra método, mas acho que é um jeito de ele olhar, mais do que um método. Ali nas peças dele tinham pessoas de várias partes do Brasil, de chãos diferentes, de formações diferentes. E ele sabia que isso é que era a riqueza do teatro. Isso que é a riqueza... Essa mistura. Exatamente. E isso estava ali na cena, em tudo. E ele tinha um jeito muito específico de ser. Ele morava no teatro. Então, o teatro era a vida dele. Isso que Rô falou no outro bloco, dessa mistura, isso era a vida dele. E a gente bebeu muito nesse lugar o tempo inteiro, por identificação, por aprendizagem. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei lá para fazer o primeiro ensaio do Bodas, e aí
enfim, eu estava com a cena, eu estudei, fiz. E aí eu cheguei para ele e falei, Ilo, é por aí. Aí ele falou, querida, você vem daqui, está lindo. Que maravilha. E Bem Ilo, né? eu falei, entendi. Sabe, aqui se trata de um outro jeito de percepção da cena, né? Não é enfim, a técnica o mais importante. ele tinha um jeito de falar né? com os músicos, né, Marcos? Que era um barato, que, por exemplo, eles iam ensaiar e alguma coisa não estava indo bem, ou, sei lá, alguma dúvida que ele tinha na música, ele falava, precisa de azul. Precisa de azul nessa música, não é? E aí, se tinha um músico lá, ou alguém que estava chegando logo, ficava aquela... Mas depois você entende o que ele quer dizer com precisa de azul na Você cena. tem um olhar poético sobre tudo. Sobre né? tudo. O modo de ser É o poético. modo de ser, a cena, o jeito que ele é, como ele tratava a gente, estava tudo assim, Ligado, juntinho, exatamente. Então, Igor Lupski, a mensagem que a gente tem agora chama atenção para uma característica marcante do trabalho da companhia de vocês, do Tijolo, que vem lá do Vento Forte também, que é de relembrar e recontar histórias sobre fatos e personalidades que as versões oficiais muitas vezes relatam de outra maneira. Sim. Né? Vamos dar uma olhada no que ela fala? A Companhia do Tijolo, ela foi embrionada dentro do grupo de teatro Vento Forte. E é lá nesse teatro que nós todos convivemos durante alguns anos, com os bonecos, com essa interpretação mais direta, sem a quarta parede, com o pé no chão, experimentando diversos materiais, diversas possibilidades, integrando diversos elementos da arte, sobretudo os elementos da cultura popular. Num determinado momento da história do Teatro Vento Forte, o Ilo passa a falar profundamente em continuidade. E eu penso que os meninos que acompanham o Tijolo, eles ouviram intrinsecamente isso. Eles começam, então, a elaborar as suas próprias pesquisas, e eles trazem, quando você assiste um espetáculo da Companhia de Tijolo, você percebe lá muitas referências ao Teatro Vento Forte, mas também percebe o nascimento de uma identidade própria, marcada muito por essa luta por mostrar esse país que foi contado para a gente de um modo tão enviesado. E a Companhia do Tijolo faz um convite para a gente olhar para esse país, olhar para a história do nosso povo de um jeito que não nos foi contado, de um jeito mais objetivo, mais ético. E é um teatro que merece respeito, consideração e muito sucesso. A Rita, eu falei dela, né? Nem sabia que era ela. Ela que estava nessa viagem, falou do Paulo Freire lá no interior de Alagoas. Foi ela. Assim, ontem a gente citou, eu adoro aquele pedacinho, a gente citou uma fala dele. Olha se isso não é filosofia pura. Estavam perguntando alguma coisa para ele, não sei o que é. Foi o Paulo César Brito, que foi um dos ex-integrantes, que anotou isso. O Ilo fala assim, quando eu digo não sei, uma porta se abre. A nossa sociedade hoje precisa saber de tudo, porque é a sociedade das aparências. Quando eu digo não sei, eu entro em contato com tudo aquilo que eu não sei. Ou seja, eu entro em contato com o infinito. Olha a sofisticação filosófica disso que ele faz. Porque você pode pensar a ideia do infinito, ou de Deus, a partir de muitas coisas. Ele pensa a partir de uma frase, do não sei. Da constatação que você não sabe alguma coisa, mas isso não é uma ameaça. Isso é você entrar em contato com Deus, com a ideia de infinito. Então, ele dirigia a gente assim. Que coisa, né? E escrevia assim. E escrevia assim. Né? A dramaturgia dele, inclusive, né, Rô? Ele escrevia à mão, acordava de madrugada e com muitos desenhos. Às vezes ele colocava assim, esse personagem é um coração, e aí ele falava, não, tem que ter mais um coração, Aí daqui a pouco já é uma estrela, e você vê, é uma obra de arte, a própria escrita concreta dele, a concretude do material. É lindo demais. Em Cantata, para um bastidor de utopias, vocês recorrem ao Garcia Lorca, né?
poeta assassinado lá pela ditadura do Franco e tal. E no avesso do claustro, você celebra um Dom Helder Câmara, o chamado Bispo Vermelho, né, na época da ditadura e tal, para tratar das lutas sociais do povo brasileiro, tal, contra o arbítrio, a repressão, a ignorância e tal. No fundo, são questões que estão sempre presentes na obra de vocês, né? Sim. Mas, no fundo, a gente só vê... É muito engraçado como é que você constitui uma linguagem, porque a gente só viu isso depois, né? Isso não é uma coisa que a gente foi pensando a priori. Assim, não era um projeto. Não era um projeto. Mas isso foi se dando assim. A gente vê que todas essas figuras que a gente trabalhou, Patativa, Lorca, Paulo Freire, Maria Valéria Rezende, o Dom Helder, são sempre... E Conselheiro. São sempre figuras que trabalham a ideia do comum, são figuras que não desprezam de uma maneira vulgar a religiosidade, quer dizer, que consideram a religiosidade, qual a complexidade que ela tem. Todas essas pessoas são ligadas à esquerda católica, inclusive o Lorca. O Lorca era muito religioso e era um socialista também, né? E que trabalham essa ideia do comum. Isso a gente viu depois, assim, caiu essa ficha um pouco. Eu lembro que a gente estava escrevendo sobre o Dom Helder para mandar um projeto, falei, nossa, é isso, a gente tem uma linha, né? Que foi se formando. Mas essa ideia de pensar, dessas figuras que pensaram a ideia do comum, é muito presente, assim. Temos mais um recadinho aqui, vamos ver quem é. A Companhia do Tijolo é, sem dúvida, um dos grupos mais importantes de São Paulo, consequentemente do Brasil. É um grupo de resistência, e ser resistência num país como o nosso não é apenas ter continuidade no trabalho, não é subsistir ano a ano, não é isso. A continuidade, no caso da Companhia do Tijolo, é a preservação de uma linguagem, a preservação da poesia, da potência artística que eles têm. E, obviamente, beberam numa fonte muito potente também, muito rica, que nós falávamos que era uma turbina, né, de criação artística, que era o Teatro Vento Forte. E quando estivemos juntos na década de 1990, trabalhando todos, né, até os anos 2000, numa cidade que destrói teatros, um país que destrói teatros, adoece. E a Companhia do Tijolo é um pouco a cura para esse tipo de comportamento. Então, é um grupo que, quando fala de Canudos, fala do mundo inteiro, né? De um micro-universo para uma amplitude social muito grande, que poucos grupos conseguem trabalhar com tanto talento, com tanta força, com tanta poesia e atingir tanta gente. Beijo para vocês, vocês são incríveis e que bom que estivemos juntos na resistência pelo teatro, no Vento Forte e agora vocês na Companhia do Tijolo. Um grande beijo. Saudade. Vento Fortiano. Sim, super. Uma figura muito importante. Um grande artista. Nossa. Um grande ator, uma figura muito importante no teatro brasileiro. Sim. Agora, ele já puxou o assunto aí da Restinga de Canudos, né? Restinga de Canudos, vocês, que é o trabalho mais recente da companhia, que ganhou o prêmio de melhor direção agora, em 2025, a PCA. Aí vocês focalizam lá o drama do Arraial de Canudos, toda aquela confusão em torno do Antônio Conselheiro, as revoltas. Agora, vocês colocam tudo isso a partir da história de duas professoras, né? Que a gente nem sabia que havia professoras e escolas em Canudos. E não sabia, como a gente fala isso na peça, né, brinca, que nos sertões não tem esse dado, né? Porque Canudos acabou ficando, a Guerra de Canudos acabou ficando conhecida através do livro Sertões, né? E lá não tinha esse dado, mas tinha escola lá, né? Era um projeto dos comuns, né? Um projeto ali dessas pessoas que tinham uma vontade de que aquilo virasse um lugar para se viver, para se comer, para se aprender. E depois tiveram que lutar e se defender juntos, né? Mas tinha essa escola e tinham mais que duas professoras, tinham mais professoras ali, né? Então a ideia foi um pouco colocar essas professoras, que eu e Odília fazemos, as duas professoras, que vão um pouco apresentando e contando a história desse arraial, né? Do Arraial de Belo Monte, e
No meio da peça, um pouquinho mais para frente, chega a professora Silvia Dowie, que vai fazer o arremate para falar do que são as Canudos que existem hoje em dia. Né? Porque Canudos também é uma filosofia, um jeito de viver também, na época. Então, começa a se debater, será que Canudos conseguiria viver nos dias de hoje? Quais são as possibilidades de Canudos e desses comuns hoje em dia? Enfim, a Silvia vai dando esse arremate com a gente ali, né? A participação dela é uma coisa... A gente brinca que a gente tinha que receber um certificado dela. No final. No final, porque cada dia ela traz uma aula diferente e a gente vai aprendendo junto com ela. Exatamente. Agora, é legal que vocês contrapõem, né? O Antônio Conselheiro com Euclides da Cunha, o autor dos Sertões, o clássico da literatura, tal, e que tem uma visão completamente diferente da visão do Antônio Conselheiro e de todo mundo que vivia lá em Canudos. Acho que a gente toma uma liberdade poética ali. Cria um encontro que nunca existiu. Um encontro que nunca existiu. Que eu acho que esse embate que a gente faz é muito o embate... O Euclides não era um reacionário, né? Nunca foi. Né? Era um cara que estava ali no seu tempo, um cientista, uma pessoa, ele chegava a assinar como anarquista, inclusive como socialista, enfim. Só que ele tem uma visão de mundo, e essa outra visão do comum, parece que hoje, mais de 100 anos depois, essas duas visões, né? Essa visão de origem positivista, não deu muito certo, tem alguma coisa que parece que não está encaixando. Né? E que chega com esse que eu acho que a grande síntese é que Belo Monte, que foi destruído, né? que era o nome de Canudos, era Belo Monte, hoje é uma usina. Belo Monte. Quer dizer, isso nasceu com vocação para síntese e metáfora. Né? Quer dizer... Né? Porque o país precisa de energia para gerar riqueza, para se tivermos sorte de um governo que queira distribuir riqueza. Então, quer dizer, a gente fala, tem uma hora que ele fala assim, a gente precisa puxar, isso a gente pega o Walter Benjamin, a gente precisa puxar o freio de emergência da civilização. A gente precisa andar mais devagar, porque a gente está indo para a catástrofe. E aí essa visão fala, não existe freio de emergência. Né? Quer dizer... Então é uma grande liberdade poética que a gente toma a partir de duas visões de mundo, né? Porque a gente não teria como, né, fazer uma coisa fiel historicamente. Então é uma liberdade poética mesmo que a gente está, né? Canudos é sempre um exemplo de resistência mas é também de construção. Então era importante contar como aquelas pessoas vindas de tudo quanto é canto. Como foi possível que elas se juntassem, convivessem e fizessem uma sociedade funcionar? Se organizassem daquela forma. É a grande pergunta para o nosso tempo presente. Né? Quer dizer, como fazer essa bagunça funcionar? Os diferentes se comportam hoje? Se comportam, não conseguem. Como fazer né? Quer dizer, lutarem juntos por uma causa comum. Né? Mais uma mensagem para vocês, a última do programa. Eu falo com muita alegria sobre a Karen, o Rodrigo e o Dinho, que são seres humanos e artistas de primeira e que formam a Companhia do Tijolo. É interessante que nos anos 1960, o Teatro de Arena, contou Tiradentes, contou Zumbi, e os espetáculos do Arena sempre eram Arena conta Zumbi, Arena conta Tiradentes. E curioso que a Companhia do Tijolo vem contando também, sem absolutamente imitar aquela situação do Arena, mas a Companhia do Tijolo já contou Patativa de Saré, já contou Paulo Freire, Dom Helder Câmara, Garcia Lorca e agora, por último, contou Antônio Conselheiro no espetáculo Restinga de Canudos, que para mim foi um dos melhores espetáculos da temporada de 2025. Por tudo isso, longa vida à Companhia do Tijolo, um dos grupos mais significativos da cena paulistana. Mergulhar em Canudos é mergulho fundo
dentro da gente. Que bonito. Que bonito esse depoimento. Nossa, Figuras tão lindas, né? Gente, chegou a hora da gente mostrar trechos, né, do espetáculo, do Restinga de Canudos. A gente vai ver isso já já. Antes, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um papo ótimo. Parabéns pelo trabalho tão importante, tão bonito. Obrigado. Tenha longa vida a Companhia do Tijolo. Muito obrigado. Gente. Obrigado, Obrigada. querido. Que alegria. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, na sequência, vamos ver Restinga de Canudos. Eu tô aqui, eu não tô só, eu tô de frente pro açude Cocorobó. Eu tô aqui, eu não tô só, eu tô de frente pro açude Cocorobó. Eita, cidade submersa, tem muita reza, estratégia, tem guerra e festa. Eita, cidade submersa, tem muita reza, estratégia, tem guerra e festa. Estrela violeira, a noite inteira cantou repente. Mergulha em Canudos é mergulho fundo dentro da gente. Estrela violeira, a noite inteira cantou repente. Mergulha em Canudos é mergulho fundo dentro da gente. Eu tô aqui, eu não tô só, eu tô de frente pro açude Cocorobó. Eu tô aqui, eu não tô só. Essa aqui é a nossa Canudos, o nosso arraial de Belo Monte. E a gente sabe quando uma cidade, uma vila está pronta. Não é pela feitura das suas casas, nem dos seus templos, não. Mas sim quando a canção e a música se fazem ouvir. E quando uma boa mesa está posta, porque uma mesa farta vale uma vida, uma mesa farta vale uma lida. Aqui em Canudos, chegou a ter cerca de 25 mil pessoas. Era a segunda cidade maior do estado da Bahia, perdia só para Salvador. Se a gente fizesse um comparativo em números com os dias de hoje, é como se aqui tivessem cerca de 500 mil pessoas. Era muita gente em busca de um lugar mais justo para se viver. A gente acha que essas histórias aconteceram há muito tempo atrás, mas não. É só voltar uma mãe, voltar uma avó, voltar uma bisavó, que a história já está aqui, ó. Fungando o cangote da gente, pronta para voltar a roer. Só que, no teatro, é que a gente pode brincar com esse tipo de invencionice. Essas invencionices, essas espécies de encontros, como esse, que a gente vai realizar aqui. Muito prazer. Euclides da Cunha, correspondente do jornal Estado de São Paulo. Muito prazer. Antônio Conselheiro de Canudos. Seu Euclides, na página 207 deste livro, Os Sertões, o senhor escreve: o sertanejo é, antes de tudo, forte.
Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. E o senhor escreve: falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem aprumo, sem firmeza, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava a postura normalmente abatida no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. O senhor escreve: e se na marcha estaca, por um motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro ou bater um isqueiro, e caminhando mesmo a passo rápido, o sertanejo não traça a trajetória retilínea e firme. Avança celeremente num bambolear característico de que parecem ser o trilho geométrico, os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca, por um motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater um isqueiro ou travar ligeira conversa com um amigo, o sertanejo cai logo de cócoras, atravessando um largo tempo, numa posição de equilíbrio estável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com um jeito ridículo e adorável. Ridícula e adorável. Senhor Euclides da Cunha, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Como o senhor, neste livro, gasta o verbo? O seu Euclides, desculpe o mau jeito, sei que o senhor é um escritor de respeito, correspondente do jornal Estadão, falaste como pouco sobre o homem do sertão. Aproveita agora a nossa peça pra te convidar para uma conversa. É um sucesso o seu livro Sertões, mas sinceramente tenho cá minhas questões. É um sucesso o seu livro Sertões, mas sinceramente tenho cá minhas questões. Sou poeta. Quem diz que eu não sou poeta está mentindo. Quem diz que eu não sou poeta está ciscando em outros quintais. Quem diz que eu não sou poeta, aliás, nem quintal tem. Tem biblioteca, livro grosso para leitura. O mundo, quem é que lê mais? Só as árvores centenárias leem. Minha poesia é fazendeira do ar, ela tem feijões no meu livro. A propósito, não tenho livro. Quem diz que eu não sou poeta só por causa disso? Só porque não detenho livro nas livrarias? Só porque não chamego prêmios no meu pescoço? Olha, eu tenho a Nossa Senhora pendurada em mim, protetora do universo. Quem diz que eu não sou poeta só porque rezo e creio? Alguém aí sabe de qual uma ladainha, um salvo-rainha como eu? Poesia assim. Quem diz que eu não sou poeta? Quando o incrédulo se vai sem demora? Aliás, seu Euclides, o imortal não morre, seu Euclides. Vive em qual cemitério? Quando o incrédulo se vai sem demora, até o ar melhora, morre a repugnância, impera a tarde. E, quando ele vai embora, ainda para mais longe, eu escrevo um poema novo. Eu tive um parto, eu deixei um menino crescer, uma planta progredir, e a vingança de Canudos acontecer. O que é que se pode fazer, como em comum, neste presente instante, se não sangrar, tentar inaugurar a vida como ouvi, inteiramente livre e triunfante. O que é que pode fazer com a minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? O que é que se pode fazer no simples cantador das coisas do porão? Deus fez os cães da rua pra morder vocês, que sob a luz da luz tratam como gente, é claro, aos pontapés. Era uma vez um homem o seu tempo, gotas de sangue nas roupas do orca. Olho de frente a cara do presente, sei que vou ouvir a mesma história porca. Não há motivo para festa, ora esse eu não sei rir à toa. E que você com a mente positiva, que eu quero é a voz ativa, ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa. Essa é minha canoa, eu nela embarco,
Eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não soa bem. Pouco me importa. Não, você não pediu de ser feliz. Nunca jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente. Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos. Não sou da nação dos condenados. Não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem, conheço o meu lugar. Conheço o meu lugar. Conheço o meu lugar. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos. Não sou da nação dos condenados. Não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem, conheço o meu lugar. Conheço o meu lugar. Conheço o meu lugar. Viva a Companhia do Tijolo, viva Canudos, viva o teatro brasileiro. Obrigado a todos que estiveram conosco. Até o próximo Persona. A gente deu uma errada, a gente voltou só pra... Voltou. Voltamos à música. Tá certo. E a Nossa Senhora da Edição que corrige tudo. É, a gente falou, vamos, ele emendou, a gente emendou.